De volta aqui no Vida, gente. Olha a Ana Cosentino como tá linda, bem-vinda. Obrigada. Vários trabalhos da Ana Cosentino, que é Mas olha, Cláudia, papisa no a patchwork. gente acabou de voltar de fora, a gente estava em Houston, né? Eu fui para a feira de marketing e a de varejo, e eu vou falar uma coisa para todas as brasileiras. Nós não deixamos, o Brasil não deixa nada a desejar. Que O bacana. Ricardo, que foi junto comigo, ele terminou a feira e falou assim... Ele chegou na loja, falou para minhas alunas, para as meninas que fazem patchwork, o trabalho de vocês não deixa nada a desejar para das americanas. E então, acho... o Brasil, que legal, o Brasil está no caminho. E esse ano, nós tivemos duas brasileiras premiadas em Houston. Quem foi? Foi a Maria Lúcia Zara com o Quilt e a Marina Landi, de São Paulo. E fez o você? trabalho. Tá faltando você ser premiada. Você sabe que eu não gosto muito de fazer o trabalho para premiação. Eu gosto de ensinar, Cláudia. Eu falo que eu me realizo ensinando, dando, sabe? Vendo essas meninas produzindo. A pessoa fala, por que você não faz? Por que você não manda? Porque não é minha praia. Entendi. Eu gosto de dar aula. Hoje, conta o que você vai ensinar. Então, como nós temos todo mundo que faz patchwork, que tem muita régua, muito material, então o que eu pensei em preparar uma pasta para transportar essas réguas e essas placas. Porque placa de corte é um material que a gente tem que tomar um certo cuidado, você não deve deixar em qualquer lugar. E as réguas também. Então, o que eu fiz? Eu preparei uma pasta para a gente poder colocar esse tipo de material. Linda! E isso é muito interessante. Na parte, é que ela tá aberta, mas na parte de trás aqui, ó, não sei se você consegue fechá-la. Ó, ela muito cuidado. Ó, aqui. Você tá vendo? Na parte de fora, eu fiz um bolso com um barrado com uma das nossas réguas do nosso kit. Que é onde eu posso colocar também uma régua maior, posso colocar uma régua de 15, posso colocar uma régua de 50 centímetros. Então, é só você fechá-la e transportar. Ana, ainda querida, vou dar a opção ainda durante a aula de fazê-la com uma lateral um pouco maior. Essa tá com uma lateral somente com o zíper. Eu vou dar uma opção também de fazê-la com uma lateral um pouquinho maior. Vamos começar a aula, minha querida? Vamos, Cláudia. Vamos lá? No nosso kit de réguas, nós temos várias réguas. Uma das réguas que tem, e que as meninas, às vezes, elas compram e não sabem como utilizar, é a régua de acabamento, que é essa régua aqui, olha. Essa régua de acabamento, aliás, todas as réguas, eu queria alertar as meninas, elas vêm com uma película. Muitas das meninas usam e falam, nossa, minha régua riscou muito. Não é, que elas acabam utilizando a régua com a película. Então, é só você puxar, olha, eu até deixei esse daqui para mostrar, ó. Você puxa a proteção e começa a utilizar ela normalmente. Perfeito. Tá? Essa régua de acabamento, ela é utilizada para fazer, e depois eu vou explicar como eu finalizo esses trabalhos aqui, olha. Para fazer a emenda de faixas, olha, essa emenda de faixa de acabamento e a finalização. Só que o que eu fiz? Eu utilizei ela também para fazer um barrado de seminole. Seminole é um barrado, né? É isso daqui, olha, que vem dos índios seminoles mesmo. Só perguntar, mas por que é seminole? Porque os índios chamavam de seminole. Então, vem é um nome indígena, né? Então, eu vou utilizar a régua para fazer esse barrado de seminole. Então, o que eu vou explicar agora, para a gente começar a pasta? Depois eu explico essa parte do acabamento também. Ok. Eu vou explicar como construir esse acabamento aqui, ó, do bolso. Olha isso. Você tá vendo? Como que eu vou fazer esse acabamento? Fica muito bonito você utilizar esses acabamentos aqui em roupas também, viu, Cláudia? Em roupa? Usar como colete. Detalhe, em colete, em barra de blusa, na parte de baixo, você faz ele um pouco menor e utiliza ele na parte de baixo, faz ele de 6, 7 centímetros. Em bolsa. Nós fizemos em bolsa, fica muito bonito. Colcha, se você fazê-lo mais largo e colocar a aplicação no centro, fica muito bonito. Nós fizemos já. Que demais. Como você faz várias larguras e depois coloca o barrado, fica bem bonito. Então, para fazer, essa nossa régua aqui, ela mede 4 centímetros de largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar, vou pegar vários tecidos coloridos e vou cortar faixas de 4 centímetros. Então, aqui eu tô com um pedaço de tecido, um fat quarter, né? Alinhei ele bem certinho na parte de cima, passei, alinho bem certinho aqui na parte de cima, eu tenho que deixar ele bem reto aqui e aqui embaixo também. Tem alguma medida padrão? Não, aqui eu peguei um corte de tecido. Um fat quarter é a metade da metade, né? Se você tiver o tecido inteiro, você sempre tem que fazer o mesmo processo, sempre jogando ele para cima. Tá? O segredo do corte bem feito é deixar essa parte aqui e essa parte aqui bem reto. Porque quando às vezes você corta a faixa sai toda abaulada, significa que o tecido não foi passado corretamente. Então, o segredo de um patchwork bem feito
é a maneira como você passa esse tecido. Porque as meninas, às vezes, muitas delas, simplesmente quando não fazem curso, elas são autodidatas, elas começam cortando e não entendem por que sai torto. Entendi. Elas acham que elas estão fazendo alguma coisa errada e não sabem qual é o erro. É o passar. Então, o segredo de um patchwork bem feito é a maneira correta de passar. A maneira correta é exatamente isso daqui. Deixar esse alinhamento e esse alinhamento reto. Aqui, quando eu estiver aqui, ó, se tiver torto, esse aqui já tá alinhado. Mas às vezes quando você pega o tecido, acontece dele ficar assim, olha. Você tá vendo? Então, o que faz? Deixa assim. Você deixa esse alinhamento do jeito que... Aqui do lado, na lateral. Você vai depois acertar. O segredo é essa parte de cima e essa parte de baixo. Tentar colocar mais um pouco no centro da mesa, porque é um pouco difícil que nós estamos sem Deixa eu dobrar isso daqui e pôr na parte aqui embaixo, depois eu pego. Tá. Ó, acho que ficou melhor, né? Acertei aqui, ó. Vou até virar aqui para os meninos, que facilita até para mim. Pede para um outro câmera mostrar como os meninos ficam em cima da gente. Também que a gente é cheirosa, né, Clau? E é bonitão. Olha, você viu que... um garoto bonitão assim do lado, olha. Hoje ele veio de bermuda. Eles morrem de vergonha quando a gente faz isso com eles, né? Tá sabendo que você veio de bermuda hoje trabalhar? Fica aí do nosso lado, é um prazer tê-lo aqui. Eu acho eles... eu fico encantada com essa moçada, viu? Eles são extremamente competentes, né, Cláudia? Eu falo que as meninas, os meninos da produção são muito competentes. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar uma faixa de 4 centímetros. Então, alinhei, pus na minha placa retinho aqui, olha. Alinhei certinho aqui e aqui. Se você está iniciando, eu sugiro que faça o alinhamento reto aqui e reto aqui. Vai facilitar melhor para vocês. Aí, venho aqui e vou medir 4 centímetros. A nossa régua, cada risquinho desse daqui é 1 centímetro. Então, eu vou fazer o alinhamento nos 90 graus certinho. Aqui embaixo, na base, e aqui em cima, olha. Aqui em cima. Se ele poder mostrar, olha, 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Fez isso, mão firme. Eu falo que não é para fazer mão de madame. Mão firme. Passa 1, 2, quantas vezes forem necessárias, tá? Fez isso, guarda o seu tecido. A dica para fazer esse barrado com a régua de acabamento é o seguinte: você vai deixá-lo com o tecido dobrado, olha. Você não vai fazer 1 por 1. Então, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou explicar o porquê. Vou vir com a minha régua de acabamento, vou colocar aqui em cima, olha. Vou colocar aqui em cima. Depois eu vou explicar o porquê desse número 1, esse número 2. Esse 1 e esse 2 não é para esse trabalho específico, é para aquela outro acabamento, que é onde a gente vai utilizar. Vou vir aqui, olha. E vou cortar. Quando eu corto, o que acontece? Eu vou ter espelhado, olha. Eu vou ter uma peça para um lado e outra peça para o outro lado, olha. Perfeito. Você tá vendo? E eu vou precisar disso. Vou precisar de metade para um lado e metade para o outro. Então, é muito interessante porque você utiliza retalhos de tecido. Então, a gente tem muita sobra de tecido. Então, pega aquelas sobras e vai cortando. E faz esse trabalho. A dica pode até cortar e ir colocando numa caixa. Sim. Vai colocando numa caixa, vai guardando, vai armazenando e depois a gente monta. Com esse tamanho, né, Ana, eu faço o que eu quiser. Você faz o que quiser. O que eu quiser. Aqui ele tem 14 centímetros. Se você quiser fazer uma colcha, é só você deixar maior. Você pega a faixa, por exemplo, essa faixa aqui tá comprida, olha. Então, se eu quiser fazer ele maior, ao invés de eu cortar aqui, ó, eu meço, vamos supor que eu queira de 20 centímetros. Eu deixo ele maior e corto por aqui, ó. Então, eu vou ter esse espaço maior. Deu pra entender? Sim. Aí eu faço a largura que eu quiser, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar todos os meus retalhos, metade para um lado e metade para o outro, tá? Vou metade para a esquerda e metade para a direita. Ana, só uma dúvida. Essa régua, quando você coloca, porque ela tem exatamente o tamanho para formar esse desenho, é isso? Isso. Eu falei 14 centímetros, mas ela não tem. Ela tem 13. É uma outra que eu tenho que eu me confundi. Você usa tem 13 centímetros. Eu cortei exatamente, vai dar esse barrado, que é um barrado de 15 centímetros. Ok. Você pode fazer menor ou maior. Se for, por isso que ela tem essa graduação aqui embaixo, olha. Se você quiser um barrado de 7 centímetros, você vai cortar a faixa por 7 centímetros. Se você quiser fazer uma colcha, você vai cortar a faixa por 20 centímetros. Então, o que me importa é esse corte na diagonal aqui. Então, o comprimento você deixa na medida que você quer. Até aqui deu para entender, metade de um lado e metade do outro. Sim. Eu vou falar uma coisa, existe a opção de fazer, eu gosto sempre de frisar isso, de fazer sem a régua também. A régua, ela é um facilitador.
As meninas, mas eu faço de outra maneira. Existe a opção de fazer também sem, mas a régua te facilita. E muito. Sem a régua? Sem a régua você faz, só que aqui ela vai estar no ângulo reto. Aí depois você tem que refilar e você vai desperdiçar todo esse pedacinho aqui. Então, com a régua, já te dá a economia desse tecido e a facilidade que já está no ângulo de 45 graus. Ótimo, claro. Tá? É bom falar, porque as meninas dizem, mas então se eu não tiver... Você sempre tem uma maneira de fazer. Mas a régua ajuda a beça. É o caso do patchwork. Não precisa ter a placa recortador. Pode fazer sem? Pode. O a mão, patchwork, a mão é feito sem esse material. Mas a placa recortador é um facilitador. Então, depois que você acostuma, você não quer. Então, aí que eu vou fazer? Eu vou pegar, olha, um de cada lado. Venho aqui, olha, e vou costurar aqui, olha. Só espera o Vinícius chegar para mostrar de novo, senão em casa o povo não vê. Então, olha, Vi, mostra bem aqui, olha, o que eu vou fazer. Eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Eu peguei um de cada lado, trouxe para cá, olha, e vou dobrar. Fiz isso daqui, ó. Vou começar tipo de um V, né? Aí eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui e vou passar uma costura aqui. Vou passar uma costura, já tenho um costurado aqui, olha. Dobrei, olha, e passei uma costura aqui em cima, olha, certinho, de ponta a ponta. Virei, não precisa nem abrir a costura. Vim aqui, posso até usar esse aparelhinho que ele ajuda bastante, ou a unha mesmo, se você não tiver. Fiz isso. Aí o que eu vou fazer? Vou apoiar aqui, olha, se as meninas quiserem entender melhor, alinha na placa, olha. Deixa no alinhamento da placa, facilita. Vou vir aqui, esse é o início. Esse início eu tenho que entender como é feito. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou costurar este outro lado aqui. Então, esse pedacinho que tem aqui, ó, é exatamente a minha margem de costura. Eu vou vir aqui, vou dobrar direito com direito. Olha o porquê que a régua ajuda, você tá vendo? Quando eu faço isso, ele já fica exatamente a minha margem de costura, olha. Perfeito. Então, eu vou começar a costurar nessa pontinha aqui. Venho, costuro, e já na hora que eu desviro para passar, ele já fica essa pontinha. Aí eu já vou refilando, já vou cortando isso aqui com uma tesoura, mesmo com o próprio cortador. Feito isso, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Vou vir aqui, vou costurar e vou passar. Ele vai ficar dessa maneira. Então, o que eu fiz? Fiz esse. O próximo vem aqui. Então, é sempre esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Olha como fica o desenho depois. Não é isso, Ana? Aqui tá na minha mão? Lindo demais. E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o barrado no comprimento que desejarmos. Então, se você quiser fazer uma bolsa, você mede a largura que você quer a sua bolsa e corta o barrado na largura. No caso dessa pasta, eu fiz a pasta com 51 centímetros. Então, o meu barrado tem que ter 51 centímetros. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu tenho que vir aqui, olha, e alinhar. Eu venho aqui, eu tenho que descartar essa parte aqui. Por quê? Porque ele vai ter que ficar reto como aqui, olha. Você tá vendo, ó? Então, eu venho aqui, para que ele fique reto, eu venho aqui, alinho, venho com o cortador e corto essa parte aqui. Descarto essa parte aqui. Ó, faço isso daqui. Descarto. Então, a partir daqui, ele tem que medir 51 centímetros. Aí eu venho na placa, venho aqui e meço 51 centímetros. Aqui eu tenho só um pedaço, tenho só uma parte dele. Então, o que eu vou fazer? Aqui nessa amostra aqui, ele não tem 51 centímetros. Mas eu vou cortar aqui mesmo, olha, que depois eu posso fazer uma necessaire para colocar dentro dessa pasta de materiais, tá? Nesse do bolso, eu cortei com 51 centímetros. Então, o barrado, ou a colcha, ou a almofada, ou até a roupa que você for fazer, você corta no comprimento que você precisar. Você vem e faz o comprimento que você precisar. Aí eu tenho o barrado com 15 centímetros pelo comprimento que você desejar. Perfeito. Deu para entender? Sim. Aí o que nós vamos fazer? Deixa eu guardar isso daqui, ó. Luiz, se tiver alguma dúvida, você pergunte. Deixar. Tá tudo ok? Tá, tô aprendendo. Aí o que eu fiz? Eu fui preparar o bolso do lado de fora. Para isso, o que eu fiz? Eu peguei o meu barrado. Uma dica, quando você fizer o barrado, esqueci de falar para as meninas. Quando você fizer o barrado, como ele tá no viés aqui, ó, isso é super importante, ele tá vendo? Ele tá todo enviesado. Passa aqui uma costura na máquina, porque aí você tensiona e você segura. Tá. Passa uma costura aqui e uma costura aqui. Porque se você for puxando, de repente ele vai aumentando de tamanho.
Passei essa costura, aí eu vou emendar. Uma faixa de 5 centímetros, no caso aqui eu tô fazendo uma outra pasta. Ali eu fiz vermelha, aquela lá. Essa daqui, para não ficar duas iguais, eu preparei esse bolso com tons de verde. 5 centímetros aqui, por 51 de comprimento, 15 centímetros de largura, por 51 centímetros. E aqui é o forro do bolso. Eu cortei eles de 29 por 51. Emendei essas 3 faixas, deixa eu virar aqui para eles mostrarem. E cortei um filter, cortei um filter de 29,5 por 51,5. O filtro o que seria? É uma entretela bem grossa, a gente usa para fazer carteira. Para fazer, quando você quer estabilizar, não quer usar manta, porque a manta fica meio fofinha, então eu queria esse bolso mais firme. Então o filtro é uma entretela bem mais firme. Às vezes para você usar no fundo de bolsa, em carteiras fica muito interessante, em bolsos, né? Aí venho com esse filtro, né? Se você não tiver, você pode pôr uma manta. De repente na cidade das meninas não tem, pode pôr uma manta também. As medidas 51? 29,5, que é essa a metade do meu trabalho aqui, por 51 que é o comprimento. Fez isso, eu venho aqui, faço um pesponto aqui e faço tudo linhas paralelas aqui, segurando. E reservo esse bolso. Reservo para depois nós montarmos a nossa... Eu vou até pôr um alfinete aqui, como se ele já tivesse quiltado. E vamos agora preparar a base da bolsa. A base da bolsa, que é essa parte que tá aqui, ó. A base da nossa bolsa... Eu fiz ela com 45 centímetros de largura por 51. Uma das bases, o que eu fiz? Eu preparei eu vou ter que fazer duas peças, uma para frente e outra para as costas, né? Uma delas, eu preparei o quilt somente em cima da manta forrobel. Ok. Um dos lados vai ficar só em cima da manta forrobel. E corto o forro e não quilto o forro junto, olha, ele tá solto, um dos lados. O outro eu preparei também, 45 por 51, fiz o quilt com o forro junto já. Esse forro que você fala, forro belt? Aqui é forrobel. Forrobel. Forrobel é um feltro bem grosso. Tá. Quando você quer fazer mala, que a mala para não ficar aquela bolsa moligata, toda mole, você usa o forrobel. Forrobel. É um feltro bem grosso. Então, um dos lados você põe o tecido de forro e faz o quilt junto. O outro você faz só em cima do forrobel. E eu vou explicar por quê. O que eu vou fazer agora? Eu vou preparar o bolso aonde eu vou colocar a placa. Então, esse bolso aqui é onde eu vou utilizar para guardar a placa aqui dentro. Certo. Que é aquela que os meninos mostraram lá. Esse bolso aqui, o que eu fiz? Eu vou cortar um tecido de 30 centímetros por 51 duas vezes. Nesse caso aqui, eu emendei, porque eu não tinha um pedaço grande. Mas se as meninas tiverem 60 centímetros de tecido, você pode fazer uma coisa só. Então, você faz 60, que é a largura 30 mais 30, por 51. Aí é só dobrar, não tem segredo nenhum, não tem nem filtro dentro. Você só dobra o tecido e prende ele nas laterais com um alfinete, que será um dos lados da minha peça. Então, aqui, ó, já tá pronto. O outro eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou prender em cima desse tecido aqui, que ele vai ter aqui 45 centímetros. Aqui ele tem 45 centímetros que eu dobrei, olha. Você tá vendo? Eu dobrei. Então ficou a metade por 51. E aqui eu vou riscar os 3. Aqui você faz a medida que você quiser. Eu risquei aqui 20, 11 centímetros e 20. E vou costurar, por isso que ele tem que estar solto. Porque quando eu costurar esse bolso aqui, ele não pode aparecer do lado de cá. Perfeito. Então, por isso que ele tem que estar solto aqui. O que nós fizemos? Nós vamos preparar a frente e as costas. Como eu já fiz a parte interna, já coloquei os bolsos, aqui falta só costurar, depois as meninas costuram. Aí vai colocar, por isso que eu não prendi esse tecido na manta. Porque eu vou ter que passar a costura aqui. Se eu passar a costura aqui, ela vai aparecer do outro lado. Nessa parte, eu vou colocar o meu bolso que eu preparei. Então, eu vou ter a parte da frente e a parte das costas. Reservo essas peças e vou fazer agora o fechamento da bolsa. Existem duas maneiras de fazer. A que tá de amostra, eu peguei o zíper e fiz um detalhe só embaixo.
Essa daqui, o que eu fiz? Eu fiz diferente, olha. Eu vou fazer uma pasta larga mesmo. Uma bolsa de viagem mesmo. Ao invés de eu colocar somente o zíper, eu embuti essas duas faixas aqui de 5 centímetros. Então, se você quiser construir uma bolsa, você pode utilizar essa mesma medida, uma mala mesmo. Você pode utilizar essas mesmas medidas e você, com a mesma largura do zíper que eu vou dar, você embute uma faixa de 5 aqui e uma faixa de 5 aqui. Feito isso, você embute aqui embaixo a lateral. Então, para esse daqui eu pus 5 aqui, 5 aqui e aqui eu fiz de 9. Fiz embutido, olha, tá vendo? Ó? E 9 aí? 9 centímetros, essa largura aqui. Então, ele vai ficar uma mala com 9 centímetros de largura. Essa daí que eu fiz a amostra, o que eu fiz? 1,5 metro de zíper, que é a volta. E aqui embaixo, 42 centímetros. Esses 42 centímetros, eu vou vir aqui, olha. Eu vou costurar aqui. Então, eu venho aqui e vou costurar aqui. Quando eu costuro aqui eu sugiro que alinhave. Que venha com uma linha e agulha e faça todo o alinhavo em volta. Fez isso, costurou, ele vai ficar estreito e vou arrematar com uma tira de 4 centímetros. Mostra pra aqui, Eu vou fazer o seguinte, eu vou levar lá pra você aí. Isso. Bem, mocinha, que você já posou bastante aqui. Agora vamos lá pra Ana. Aqui fica muito mais fácil você mostrar. Olha, então aqui que eu falei, se você fizer, construir ela larga, ela vai ficar com uma espessura de 9. A lateral dela vai ficar de 9. Essa daqui, como tá estreita, o que eu fiz? Eu costurei só o zíper e arrematei aqui, olha, com uma tira de 4 centímetros de tecido vermelho. Então, eu vim daqui pra cá e dei aqui pontos invisíveis. Aqui embaixo, olha... O Vinícius está mostrando bem, olha, essa parte aqui, 42 centímetros. Daqui até aqui, 42 centímetros. E 1,5 metro de zíper. A alça, o que eu fiz? Preparei 2 alças de 90 centímetros. Deixa eu só pegar aqui que eu tenho a da verde, ó. Peguei a faixa de alça mesmo, cortei 2 de 90 centímetros. Peguei todas as sobrinhas de tecido que eu tinha, emendei. Pode ser com qualquer largura, no caso aqui está com 4 também. Prendi de um lado e de outro. Cortei uma faixa de 8 centímetros de tecido, olha. Costurei de um lado, viro. Aqui uma dica, dobra aqui a pontinha em cima, olha. Dobra, vira. Eu gosto muito de fazer alça assim. E rebate aqui em cima. Rebateu, ficou pronto aqui. Antes de você colocar o zíper, eu sugiro que prepare essa alça todinha. Essa daqui vai ser dessa outra bolsa do passo a passo. E que costure. Essa ou com rebite ou com a máquina. Essa aqui foi costurada a máquina mesmo. Então, aqui, o que eu deixo aqui, esse espaço aqui, eu nunca me esqueço de você, Claudinha. A primeira vez que eu gravei com você, você assistiu meu DVD, você sabia exatamente a medida que eu tinha falado. Ela estuda, gente, ela faz dever de casa. Esse espaço aqui tem de 18 centímetros. Então, aqui eu deixei 15 centímetros aqui, 15 centímetros aqui e o espaço interno aqui de 18 centímetros. Sugiro que coloque essa alça antes de colocar o zíper. Por quê? Aqui, ó, no caso, eu fiz um pedaço a mais. Eu fiz aquele barrado, o bolso, fiz ele um pouco a maior e aproveitei ele para fazer aqui. Coloquei, depois você não consegue pôr a alça. Por isso que esse tecido tá solto, olha, você tá vendo? Então, você primeiro coloca a alça, para depois você vir por cima e costurar o bolso. Porque aqui também dá pra gente guardar outras coisas. Dá pra colocar cortador. Então, o cortador, olha, eu guardo aqui. Essa pasta, porventura, é sua de trabalho? Essa vai ficar pra mim. Essa eu não vou pôr à venda, não. Por isso que eu já deixei outro passo a passo verde. Porque eu lhe pergunto, porque eu acredito assim, as meninas quando veem você chegando nas aulas, em feiras, devem ficar loucas. Quando você vem em gravação, você coloca. Olha aqui, Luiz, pra você levar suas coisas também. Ainda vou te falar, olha. Como eu tenho muita coisa, eu ponho dentro, olha. Eu tenho, cabe aqui, ó. Menina, mas é uma maletona muito bacana. Ponho dentro, ó. E vai fechar o zíper, dona Ana? Ela tava aí dentro, ó. Gente, olha aqui o que tem aqui dentro. Tem tudo. Linda. Ó. Quanto vale uma bolsa dessa? Eu sou péssima pra pôr preço. Luiz? Não. Eu sou péssima. Olha, dá pra pôr todo o material do Luiz, o meu aqui dentro. Aliás, aqui, o Luiz... Ó, régua. Aqui eu trouxe, olha, as nossas réguas quadradas que nós temos também, ó. Tá vendo? Régua de 20 centímetros, olha. Não, e linda. Põe prática dentro, e linda e confortável.
né? E você não fica sem nada, porque a pior coisa que tem é você precisar do material e você acabar esquecendo. Então tá tudo aqui dentro. Tudo aí. Acaba. Enquanto você fazia esse trabalho lindíssimo, você reparou que o Luiz também andou fazendo arte. Olha que lindo que ele fez. Luiz, agora elas vão ficar enlouquecidas que elas vão querer ter essa aula também. Aí é um pretexto para você voltar a ensinar. Que bom. Né? Cara. Gostou da aula da Ana? Muito boa, essa pasta é linda. Demais, Pode fazer uma para você, Luiz, guardar toda a parte de papel. Eu fazer, não. Eu costurar, não dá certo. Ai, Lulu, o negócio dele é dobrar, é cortar os papéis, certeza. né, Luiz? Gente, muita atenção, o DVD, porque bem aquilo que a Ana falou, quando eu comecei a trabalhar para a vitrine, eu tinha que aprender os kits. Então eu assisti de várias professoras, a Beth Matelli, assisti o seu DVD, vários eu outros. lembro como se fosse ontem, você estudando, você assistiu todos os DVDs. Foi, para poder guardou. entender, mesmo já tendo trabalhado com artesanato. Então o DVD tá aqui, são 5 aulas incríveis, a apostila vai chegar para vocês também. Olha, o DVD, as aulas são manta catavento, caminho de mesa suave, o de mesa onda simples, bargelo redondo e toalha redonda. Aí tem um plus, 5 aulas no DVD, muito bem explicadas, um passo a passo. Você tem a apostila, que é um complemento do DVD, e ainda tem mais 5 aulas. E ó, olha aqui a introdução, não é apenas uma apostila com aulas, são dicas. Eu falo que é um livro, viu, Cláudia? É um livro, né? Porque é um material muito rico, ficou esse material. A apresentação das réguas, o nome de cada uma. Ó, gente, olha isso aqui. Você vende como água, ó. Olha o bargelo redondo. Depois tem aqui a toalha redonda. A Ana mostra tudo, o tamanho das faixas, de quantos centímetros, como é que você vai posicionar, cortar, tudo no passo a passo. Peça feita com o descarte da toalha redonda, Ana? É, quando sobra, essa daqui de baixo, olha, quando sobra... Aí pega uma por gentileza pra mim. Ó o caminho de mesa, onda simples, ó. Gente, eu fico doida. Olha aqui na mão da Ana. Essa é com sobras? Essa é com sobras também. Tá aqui na apostila essa aula, né? A manta catavento, deixa eu ser um pouquinho mais rápida, porque o tempo tá chegando. Bolsa tripla. Essa bolsa vendeu muito. Nossa, quantas eu fiz e quantas eu vendi. Vende em quantidades Essa absurdas. essa também vendeu bastante. Olha a bolsa voo Essa aí do peguei até ganso. uma pra mim, porque ela tem muitas divisórias. É bárbara. As bolsas desse DVD, elas Olha estão essa. muito complexas, bem trabalhadas essas bolsas. E aí, vai chegar na casa de vocês todas essas réguas. A gente vai usar muito, não, Ana? 7 réguas, são 7 modelos desenvolvidos e feitos pela Ana Cosentino. Então o trabalho sai primoroso. Acabamento de primeira qualidade para você presentear, enfeitar a sua casa ou vender. Porque patchwork vende muito. Mas coloco muito com vários pontos de exclamação. Presente, ligou, comprou esse super stencil para quilt, que eu poderia usar hoje na aula. Se você não quiser, não sabe fazer o quilt trabalhado, você começa com esse daí. Com esse aqui que é muito mais Nesse fácil. tá quiltando muito, viu? Né? Olha, para ligar e comprar, super condição de pagamento, 0800 380 2000 ou 3382 2000. Compre também pela vitrine do artesanato.com.br. Um beijo, Luiz Massi. Beijo, obrigado, Cláudia. Hiper obrigada. Obrigado a você. Mestra amada, muito obrigada. Querida. Fica com Deus, parabéns Obrigada, pela viu? aula. Obrigada. E vamos deixando um beijo para todo o Brasil querido. Muito obrigada pela audiência, uma tarde linda para você. Fique com Deus.